mais uma manifestação dos moradores do Colina Park. Gente, dessa vez eles pedem uma resposta imediata sobre o valor do aluguel oferecido pela empresa para os moradores atingidos. O valor oferecido é de R$ 500 e os moradores não concordam com isso. Teve carreata e manifestação lá em frente ao Fórum de Justiça. Valéria tem os detalhes também. Pois é, né? Mais uma das manifestações realizadas pelos moradores do loteamento Colina Park, que foi fortemente atingido pela enchente do Rio Tocantins, né? E hoje eles fizeram essa manifestação em forma de carreata, viu? O trânsito em algumas partes da cidade ficou até bastante lento, bastante engarrafado. A gente recebeu imagens dessa manifestação. E aí, como a Mônica falou, né? A cobrança deles é pelo aumento do valor do aluguel oferecido pela empresa Casa e Terra, né? Que faz a administração do loteamento, mas também eles cobram a indenização pelos prejuízos causados pela enchente, viu? A gente vem acompanhando a situação do Colina Park desde quando tudo começou, quando a região começou a ser alagada, bem no início ali pelo Rio Tocantins, né? Então, é uma situação que causa bastante revolta pelos moradores, né? Que muitos pagaram caro pelo loteamento, ainda estão pagando, né? A gente já viu que teve suspensão de parcelas também. Então, tem toda aí uma história e aí tem essa cobrança dos moradores por causa de tudo isso que aconteceu e dos prejuízos deixados aí pelos alagamentos na região. Pois é, vale lembrar que a Justiça já deu uma primeira resposta para esses moradores, né? Que foi acatando a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual. Isso, uma divulgação que foi no sábado passado, né? Que movimentou o fim de semana e o início da semana também, em que proibiu a empresa, por exemplo, de fazer publicidade com novas vendas, embargou o loteamento, ou seja, não pode fazer novas vendas e ainda de dar toda a assistência a esses moradores. Também notificou o município de que fiscalize e das documentações naquele período, só que o valor do aluguel em si não foi contemplado, digamos assim, na discussão e na decisão da Justiça. É por isso que os moradores fizeram essa nova manifestação. Valéria, muita gente pode pensar que agora, como o nível do Rio Tocantins baixou, que está tudo resolvido. Só que não está não, né? Nos outros bairros também, os moradores ainda estão lutando para reorganizar a vida. E lá no Colina Park tem famílias que tiveram prejuízos aí de milhares de reais. Então, é muito prejuízo, por isso eles estão nessa briga na Justiça. Pois é, a gente chegou até a fazer matéria mostrando como ficou o loteamento depois que a água do rio baixou, né? Então, várias casas aí que foram atingidas com bastante destruição, móveis que foram perdidos, veículos também que foram perdidos, estragados aí por causa da enchente. A gente mostrou a situação em que estava o local e a gente lembra também que a Defesa Civil já falou, né, já comunicou para esses moradores que pelo menos ali 50% de parte do loteamento é impróprio para moradia, né? Então, aí, gente, fica toda essa questão para os moradores, a cobrança deles pelos direitos deles. A gente também procurou a empresa responsável pela administração do loteamento, Casa e Terra, nessa matéria, para falar sobre isso, pedir um posicionamento, só que a gente ainda não recebeu uma resposta. Tá certo, então, essa resposta não veio. A gente precisa dizer que, ultimamente, a empresa Casa e Terra tem feito uma espécie de nota pública em muitos meios de comunicação aqui da cidade, não é? Nessa nota, inclusive, desmerece essa luta aí dos moradores, o que os moradores repudiam completamente, porque é uma luta devida, tanto é devida que tem decisão judicial. Aqui não é nem minha opinião nesse caso, é a opinião da Justiça, baseada nos argumentos do Ministério Público e nas provas apresentadas até o momento. A empresa, nessa nota pública que circula em quase todos os meios de comunicação da cidade, fala também que está dando toda a assistência. Os moradores dizem que isso é mentira, que não tem assistência, que teve 2 ou 3 barcos no momento da enchente, depois que eles já tinham tido assistência dos bombeiros e da Defesa Civil, e eles cobram essa resposta direta, esse posicionamento direto, principalmente sobre o valor do aluguel. Com certeza vai ter que ter interferência da Justiça de novo, para que tenha essa resposta, assim como nos demais casos que a gente já vem acompanhando. Se mais uma nota for direcionada a essa reivindicação, é claro que a gente também vai trazer, até porque os moradores fizeram a manifestação, foi cobrando uma resposta. E qualquer resposta que venha é bem-vinda para esse povo que ainda está sofrendo tanto e nem sabe até quando vai essa luta, que é grande aí na Justiça, por causa desses prejuízos que, juntando tudo, chega a milhões aí de famílias e famílias que tiveram sonhos mesmo destruídos aí pela
enchente em uma área que deveria ser um bairro planejado sem esse tipo de problema. Vamos continuar acompanhando as respostas da empresa, as manifestações dos moradores e, acima de tudo, as decisões da Justiça a respeito disso.